Você já acordou num sobressalto depois de uma sensação de forte queda? Já acordou completamente paralisado no meio da noite? Já sentiu o corpo vibrando em alta intensidade, como se estivesse sendo percorrido por alta voltagem? Já viu o seu próprio corpo deitado na cama? Esses são sintomas ligados a um fenômeno que tem vários nomes: projeção astral, viagem psíquica, projeção da consciência, experiência fora do corpo, experiência extracorpórea, voo livre da mente e desdobramento, entre outros. E não foi por acaso que eu escolhi esse fenômeno como tema desse nosso primeiro encontro aqui, do nosso primeiro Mistério do Desconhecido. Eu mesmo já senti isso na pele, embora não com uma super desenvoltura, tendo visto muitas coisas, mas foi algo que eu já senti, então foi um primeiro passinho dentro dessa temática, né, de assuntos ocultos, vamos dizer assim. E já li muito a respeito disso, já assisti muitos vídeos, e eu gostaria de ter aqui hoje, não é à toa que nós temos a Liliane Moura, que é uma projetora, né? Fala um pouquinho de você, Liliane, sem entrar ainda em detalhes, mas quais são as suas áreas de atuação, como que você entrou nessa seara? Essa coisa de você falar, Liliane é projetora, eu sou projetora astral, é uma coisa tão assim... É uma pequena parte. Não é nem a pequena parte, que todos nós somos projetores, todos nós saímos dos nossos corpos. O que acontece é que nem todos se lembram, né? Então a gente se nomeia, eu sou projetora astral porque eu me lembro? Não, eu faço a projeção astral, mas eu não sou uma projetora, eu faço a projeção astral. Eu sou Liliane, apenas. Sou um ser humano igual a você, a qualquer outra pessoa. E eu atuo hoje na minha área de palestrante, escritora. Eu escrevi 2 livros, já estou escrevendo o terceiro, que está demorando para sair, porque a vida vai deixando a gente cheio de outras coisas, mas é sobre paralisia noturna, paralisia do sono, que tem a ver... Que eu mencionei no comecinho, né? Exatamente. Então, faço faculdade de filosofia hoje, né? Estou no 2º ano e tenho uma editora com o meu sócio, Luiz Fernando Ianni, a editora Tesseracton, que são livros espiritualistas, livros acadêmicos, literatura, poesia, e acaba que tem dos meus livros também, né? Então, essa é a minha área de atuação. Bastante completa, né? Atua em várias frentes, todas interconectadas por um tema central. Sim. Antes da gente continuar, eu quero te pedir para você, um convite, na verdade, para você seguir o canal, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com parentes, amigos, familiares, pessoas que você sabe que vão se interessar por essa temática ou que podem vir a despertar para essa realidade. E também para você comentar aqui embaixo, na parte dos comentários, se você já teve alguma experiência fora do corpo ou alguma outra experiência, assim, no campo mais sobrenatural, mas a gente vai falar disso também aqui. Que o próprio Carlos Mendes falou que é normal, não é assim, fora do comum, mas é que como não faz parte da nossa realidade ordinária, pelo menos da maioria das pessoas, a gente acabou recebendo esse rótulo. Mas se sua vida é mais normal do que paranormal, deixa aqui embaixo a cidade de onde você nos assiste, no Brasil ou no mundo. Como eu vinha dizendo, desde a minha infância, né, assim, esses temas espirituais, discos voadores, eles sempre fizeram parte da minha área de interesses, né, assim. Então, na adolescência, meu pai, por exemplo, assinava a revista Planeta, né, que tinha vários assuntos, e vamos dizer assim, eu tinha um fascínio por essa temática, mas eu tinha, acho que, mais medo do que outra coisa, porque começava a ver, aí apareciam pessoas fazendo, hoje eu sei o nome, transcomunicação instrumental, né, que, traduzindo aí, é tipo... uma máquina de falar com espíritos. Nossa, aquilo me assombrava de uma maneira... E também assistia documentários, reportagens no Globo Repórter, no Fantástico, tinha às vezes, né, umas reportagens assim. A Rede Manchete também tinha programas... Tinha alguém mesmo lá da programação que acho que gostava muito desses temas, né? E na Bandeirantes a gente tinha o Terceira Visão com Gasparetto, que fazia as pinturas mediúnicas. Né, assim, e mais recentemente, né, acho que dos anos 90, final dos anos 90, o Wagner Borges começou a aparecer em entrevistas no Jô Soares, né, e pessoas do IPC também frequentavam, né. Agora vamos falar de Liliane.
Como ocorreram as suas primeiras experiências fora do corpo e como que você descobriu esse mundão extrafísico, vamos dizer assim? Como foi a sua infância, adolescência? Como era a sua relação com os amiguinhos da rua, da escola, do bairro? Do que vocês brincavam? O que você assistia na televisão? Desenho, novela, programas? Fala, contextualiza e coloca nesse cenário, né, nessa época, a descoberta como foi essa descoberta, né? Assim. Olha, Carlos, eu tive uma infância normal, igual qualquer criança, mas eu tenho lembranças, assim, tinha uma revistinha que chamava Recreio, vendia na banca de jornal. Tradicionalíssimo, da Abril, né? Nem sei se existe isso ainda, mas na época eu gostava, eu pedia para minha mãe comprar, era semanal, e sempre tinha algo para montar. Você recortava, criava as abas, tudo, e montava e colava, e era um objeto. E eu me lembro que numa dessas revistas tinha uma nave espacial que tinha que montar. E é muito engraçado, porque quando ela comprou essa revistinha e eu montei a nave, eu pedi para minha mãe para ela comprar. Nós estávamos, naquela época, se comprava, não tinha shoppings, se comprava na Rua Augusta. As lojas eram todas na Rua Augusta. Pelo menos a minha lembrança é essa. Pequena, você imagina, devia ter uns 6, 7 anos. A Rua do Comércio, no bairro onde você morava, provavelmente. Não, eu morava perto do aeroporto de Congonhas, no Planalto Paulista. Tá. Mas era onde minha mãe me levava para comprar um vestido de alguma festa que eu fosse. Como eu tocava piano, eu fazia essas... recital. Recital de piano nos teatros. Que legal. Desde os 9 anos, né? Então a gente ia lá comprar, porque lá só vendia as roupas de festas. Não era em qualquer loja assim de bairro. Sim. E eu me lembro que eu vi uma bota prateada. Se eu te falar que eu tenho essa bota até hoje, eu não sou apegada, mas era uma coisa assim que foi tão marcante, porque com a construção da nave no Recreio, mais a bota prateada, eu tenho fotos com a bota prateada, inclusive até num outro podcast a gente mostrou, né? Eu achava que aquilo era uma coisa assim, não deste mundo. E eu assisti uns filmes do Jerry Lewis, antigo, que ele também era um marciano, e ele vinha numa nave, mas naqueles filmes bem antigos mesmo, assim, que, nossa, não tinha nada a ver hoje com as produções, né, de Star Wars, Star Trek. E eu me lembro que aquilo era muito, muito real para mim, uma coisa muito perto. Íntima, eu ia dizer, talvez. Exato, fácil. Acreditava fácil nisso. E uma vez teve uma peça na escola, eu tenho que lembrar das casas que eu morava, que daí eu lembro a idade que eu tinha. Eu tinha 10 anos de idade, 10 anos de idade, acho que era 2º ano, tinha que fazer uma peça de teatro. E eu incorporei a peça de teatro, o filme do Jerry Lewis. E eu era ET. E eu me lembro disso. Então essas coisas sempre foram muito fáceis para mim, assim, acreditar nisso. E presente, você se sentia pertencente a essa realidade. Exatamente. Tinha aqueles filmes Cine Mistério, no sábado à meia-noite. Eu não dormia, eu esperava da meia-noite para assistir os filmes. Tinha medo de alguns, principalmente os Dráculas. Aquele dos Dráculas eu tinha muito medo. Mas essa coisa de espírito, eu não tinha medo. Eu não tinha. Era uma coisa muito próxima de mim. Até que eu tive a primeira experiência com 12 anos. E aí, com essa idade, eu comecei a ter visão de outro mundo, que é do plano espiritual. Como que foi, assim, se você se lembra, né? Assim, sim, foi algo significativo ou foi curtinha, rápida? Como que foi? Foi curta, rápida, mas significativa. Porque ela iniciou não com uma experiência fora do corpo, ela iniciou com um avistamento de naves, física mesmo, acordada, no sítio do meu pai, em Santa Isabel. E aí, depois que eu vi esse avistamento dessas naves, eu fui dormir, era de noite, e quando eu fui dormir, eu tive a primeira experiência. Eu senti a paralisia noturna, ou catalepsia projetiva, né? Que é você se sentir totalmente paralisado. E eu comecei a flutuar, me olhei na cama e eu comecei a jogar para fora do quarto, não porque eu queria. É como se um vento te levasse. E eu comecei a volitar, ou a voar, flutuar no meu quarto, meio sem controle. E eu transpassei a parede e quando eu estava na varanda do lado de fora, uma luz muito forte desceu sobre mim. E eu fui sugada por essa luz. Ou seja, não era o sabor do vento, alguém estava te patrocinando naquela direção. O evento, exato. Tá. E nessa subida, né, que hoje eu reconheço como uma abdução extrafísica, eu senti que saía muito líquido do meu nariz e dos meus ouvidos.
Extrafísico ou físico? Extrafísico. Eu estava em espírito. Ou psicossoma, né? Que é a mesma coisa que espírito. Corpo astral. E aí, eu entendi hoje, com os estudos, né? Até hoje, que seria o ectoplasma, que é uma energia que contém nosso campo bioelétrico, o duplo etérico, que estava saindo, porque esses amigos das estrelas, os extraterrestres, vamos dizer assim, para te abduzirem, existe uma afinidade e um acoplamento áurico que vai ocorrer com eles. E como eles têm um duplo etérico, um campo bioelétrico mais sutil do que a gente, até mesmo o psicossoma deles, que eles também saem dos seus corpos, né, para interagir com a gente, é mais sutil, e o nosso é mais denso por conta das desordens emocionais que nós temos, que o nosso corpo espiritual é o corpo das emoções. Então, essas desordens podem causar uma somatização de alguma doença que você já tem uma predisposição. Então, nesse intervalo de subida por esse portal interdimensional, que hoje eu também já entendo como isso, e é conhecido como Chandra, né? O pessoal latino que acabaram nomeando esse portal como Chandra. Nesse processo ocorre essa modificação do campo bioelétrico. E como o ectoplasma faz parte do duplo etérico, então você sente sair e dá uma leveza, tira aquela densidade para que não haja uma somatização na hora que você chega na nave. E quando eu cheguei na nave, eu cheguei de joelhos, e eu sentia, tava pingando, eu falei, aí, criança, né? Falei, nossa, tá saindo sangue do meu nariz. Ou tô resfriada. Não, eu pensei em sangue. E eu passava a mão assim, meu espírito, né? E não via nada. Como eu tava de joelhos, a primeira coisa que eu vi foram 2 pares de botas, enormes. E aí eu fui subindo a cabeça, assim, eles eram grandes. Eu era pequena, né? Eles eram grandes. Então, hoje eu entendo que deveriam ter mais ou menos 3 metros. Tá. E aí eu apaguei. Ou seja, eles me apagaram. Eu preciso fazer só uma pergunta aí. Você estava, como você disse, eles patrocinaram a sua projeção. E eles estavam também, vamos dizer, a nave deles também era de um plano não algo sei te espiritual? responder isso. Tá. É uma coisa, e eles também, se eles estavam projetados ou não? Como eu, depois disso, já tive muitas, então eu identifiquei isso, mas com 12 anos, naquele dia, eu não consegui identificar isso. Mas hoje eu entendo que eles poderiam sim estar com uma nave extrafísica, ali em cima do sítio do meu pai. Eles poderiam estar sim em espírito, saindo dos seus corpos nas naves, ou poderia ser uma holografia, ou poderia ser uma nave física ali que eu fui em espírito. Não sei te dizer. E uma outra pergunta nessa linha também, você entende que pelo menos essa espécie que foi te buscar para essa primeira viagem, eles teriam uma facilidade maior entre eles, cada espécime dessa espécie, eles têm mais facilidade de se projetar do que a gente, que na humanidade você tem uma noção de quantos % conseguem se projetar com consciência e fazem coisas e se lembram depois? Olha, uma vez eu vi dizendo que mais ou menos de 7 a 12% da população mundial do planeta Terra que se projetava com lucidez. É razoável. Se recordando na volta. Mas nem todos os melhores projetores astrais, vamos dizer assim, que são lúcidos, se lembram de todos. É impossível. Tá. Numa noite, Carlos, numa noite normal de 8 horas de sono, né? Nós temos as nossas ondas cerebrais e você sai e entra do corpo muitas vezes. 1h30 nessas 8 horas você tem sono, sonho fisiológico, porque o nosso cérebro precisa desintoxicar a mente. Emocionalmente, então, inclusive, né? Exatamente. Então ele joga onirismo, joga toda a experiência que ele conhece. Tudo que você ouviu, escutou, assistiu, falou, presenciou, experienciou. Então tá ali nas gavetinhas dele, entendeu? A gente precisa sonhar, porque senão é um peso muito forte. Enlouquece, né? Você não tem essa válvula de escape. Não tem, não existe, entendeu? Agora, a experiência fora do corpo é diferente. E a gente pode até falar sobre isso, como manter essa lucidez e saber a diferença do sonho fisiológico com uma experiência real fora do corpo. E você falou que depois, então, só voltando no relato, eles te apagaram depois e existe algo que você gostaria que precisa acrescentar aí?
Não, eu gostaria de acrescentar com eles. Até agora eles não me deram o que eu presenciei naquela noite. Eu sei que eu recebi muita informação, como blocos de ideias, mas eu não... Pode ser até que de lá para cá, de 2 anos, né? Eu tenho 59 anos hoje. Não parece. O que vocês estão vendo pessoalmente é isso. Era muito jovial. Muito... Pode ser que de lá até aqui eu tenha feito coisas, né, baseado nessa experiência. Mas eu não posso dizer ao certo, com certeza. De colaboração, você disse. Exatamente, entendeu? Assim, de algumas lembranças desses blocos de ideias que a gente vai captando em cada experiência, que você não se lembra de tudo, com uma lucidez contínua, entendeu? Então, eu não posso dizer que tudo que eu presenciei aquela noite está aqui em mim hoje e eu posso te contar tudo. Entendi. Entendeu? Até você pode não ter acesso a essas informações, inclusive. Exato, entendeu? Uma outra curiosidade que nem faz parte das perguntas aqui. Eu já li livros do Valdo Vieira, ele conta, ele tem um diário, né, de projeções e tal, e aí ele coloca apartamento, Ipanema, 32 graus, 27 graus, e relata muito desse jeito. Então acontece com tranquilidade num centro urbano, uma grande cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar. Claro. Agora, a gente vê relatos de abdução, geralmente assim, é um sítio, algo rural, assim, existe alguma... vamos dizer, uma facilidade maior para que seja num lugar assim, porque tem menos gente ali para testemunhar, ou, enfim, o relato acaba chegando na gente desse jeito, e tem em cidade também, mas as pessoas acabam não vendo tanto, pelo menos, as naves. É que, na verdade, assim, no centro urbano, pode até acontecer uma nave física de abduzir alguém ali no seu apartamento. Mas em Moema, por exemplo. Mas eles não vão ser doidos assim, eles fazem extrafisicamente, então é uma coisa mais sutil para que não chame atenção também. Agora, de ter mais facilidade ou não da natureza, o que acontece? Um centro urbano, ele é ruidoso, né? Tem uma densidade de um complexo de mentes ali pensando o tempo inteiro, né? Exatamente, que vira um consciente coletivo ali denso. Não quer dizer que num campo não tem ali uma cidade ao lado que também atue dessa forma. Mas você estar na natureza é muito mais fácil você se desconectar desse ruído do que estar no próprio apartamento no meio do povo. Mas não deixa de acontecer. Eu já vi avistamentos da janela do meu apartamento, eu moro na Zona Sul, aqui em São Paulo. Quer dizer, hoje eu moro no Guarujá, mas é uma coisa que isso ocorre. Ocorre, sim. E se eles quiserem não aparecer no centro urbano, eles não vão aparecer e você vai ter experiência com eles. Entendi. Porque a tecnologia que eles usam não chega nem perto do que a gente conhece aqui. Ou seja, se você tem medo dessas coisas, não é porque você mora na Avenida Paulista que não vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de maneira extrafísica, então. Liliane, eu vou chover um pouco no molhado aqui, mas eu costumo dizer que quando alguém experimenta tudo isso em primeira mão, quando ela mesma, não foi alguém que contou, ela viveu isso, ela tem algumas certezas que não foi alucinação ou sonho, porque muitas vezes experiências que eu tive, eu senti que era mais real do que a gente está aqui agora conversando. Sim. Teve uma até, comentei com o Marcelo, nosso diretor aqui do programa. Eu estava numa espécie de uma cratera, talvez, assim, um vale, vamos dizer, com morros não muito altos, cercando a volta inteira. O céu era meio lilás, meio arroxeado, tinha algumas estrelas, o terreno era meio acinzentado, e eu estava numa fila, junto com outras pessoas que não sei identificar quem eram essas pessoas, aparentemente eram humanos também, e a gente estava aguardando para embarcar numa nave. E eu falei assim, eu olhei para aquilo tudo, naquela riqueza de texturas, de detalhes, era mais real do que aqui. Sim. E aí eu falei assim, eu vou lembrar disso tudo quando esse momento acabar, porque eu tinha consciência de que não era essa realidade aqui. Falei, eu vou lembrar disso tudo. E aí passou uns instantes, né, assim, um spoiler, né, obviamente eu lembrei, senão eu não estaria contando, mas aí passou um tempo, eu acordei e falei, estou lembrando, né, assim, então sabe, talvez por ler nos livros do William Buhlman, né, que ele fala assim, até dá um comando de ordenar, né, assim, claridade, como que ele fala em português, como que seria isso? Acho que consciência, né, estar consciente e muito... Despertar a consciência no momento. Exatamente, desperto. E eu acho que puxei esse comando e falei, não, eu vou lembrar, porque eu acho que se eu não tivesse feito isso, possivelmente isso teria se esvaído. Assim, e é uma técnica isso também.
Né? Assim, acho que de você estar no comando, eu brinco, é como o chat GPT, né? Assim, seja muito específico no comando para você receber Até a diferença de um sonho, né? De uma projeção. É bem diferente. É você ser protagonista, você ter o controle da escolha que você faz. Né? Exato. Então, a primeira era essa, de você ter certeza que não é um sonho, e que o mundo físico é uma minúscula parcela de uma realidade muitíssimo maior, assim, que tende quase que ao infinito, de tão grande, de lugares, situações, interrelacionamento com outros seres, humanos ou não humanos, enfim, e esses lugares que você pode acessar, não importa a distância, em milhões de anos-luz você chega na velocidade do pensamento. Sim, exato. Né? Assim, exato. Isso que é o mais mágico. O cordão mágico. não corta no emaranha e não dá nó. Exatamente. E que essa é uma das, acho que para quem está aqui, é a que traz maior conforto, talvez espiritual, emocional, que nós existimos sem esse corpo físico. Né? A nossa existência independe do veículo que a gente usa aqui nesse meio. Uhum. Quais são as suas inspirações, referências, professores no início dessa jornada, pelo menos, e quem se mantém, por exemplo? Claro. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li foi do Ramatiz, Elucidações do Além. Com que idade? Tinha 12 anos de idade. Porque você já foi buscar? Sim, depois dessa experiência, eu comecei... A minha mãe... eu nasci numa família católica, normal. A minha mãe foi criada por uma freira, e essa freira, ela frequentava a nossa casa. E a gente chamava ela de Sister, era Irmã Orlinda o nome dela. E então todos os livros eram baseados no catolicismo e tudo mais. Mas a minha mãe tinha um pezinho na espiritualidade. Então ela tinha alguns livros. Porque trazia algumas respostas, de repente, que ela não tinha no catolicismo. Exatamente. E aí tinha um livro, tinha até traça no livro, tinha um furo no meio que não dava para ler algumas letras. Se abriu o livro, ele continuava aquele buraco, sabe? Acho que era de um sebo, se não me engano. E eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ter mais experiências, lembrar demais, e eu gostei muito desse espírito. Experiências fora do corpo, você diz. Isso, experiências fora do corpo. E eu gostei muito de Ramatiz. E aí um livro que eu fui procurar num sebo era o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois o livro dos médiuns. O livro dos espíritos, desculpa. Uhum. E aí quando eu li sobre a emancipação da alma, acho que era no capítulo 8, se não me engano. Esse é um termo que eu esqueci de falar, mas é tratado no livro dos espíritos, codificado pelo Allan Kardec como... Emancipação da alma, também desdobramento astral. Mas aquilo eu falei assim, nossa, não sou louca, isso existe. Né? Então, qual foi a sensação quando você leu ali? Você falou, falei, nossa, é tudo que eu passo, mas não foi só através disso. Eu tive uma prima que xerocou na época um capítulo do livro do Robert Morrow. Então, quando ela trouxe falando do cordão de prata que unia o espírito ao corpo físico e não deixava você morrer quando você saía do corpo fora ao adormecer, eu falei, nossa, então... E você tinha sentido, já tinha olhado, já tinha visto. Eu já tinha sentido porque eu sentia repuxo na minha nuca. E toda vez que eu sentia repuxo, eu achava que era um espírito querendo me assediar, me tocar por trás, e aquilo me causava medo. E eu sei, depois de todos os estudos, que quando você fica nervosa e tensa numa experiência dessa, nós estamos em corpo emocional, que é o espírito, você passa de alguma forma, hoje eu entendo que é pelo cordão de prata, que é uma extensão do seu duplo etérico e o campo bioelétrico, vai para o corpo físico, o cérebro detecta o seu estado emocional. Ele dá um alerta, perigo, volta para o corpo. Uhum. E aí vem o medo, a adrenalina sai das suprarrenais, dos rins, e você acorda ofegante com os batimentos cardíacos a 1000 por hora, perde a experiência. Então, eu achava que era isso. E aí eu comecei a perceber que, não, mas eu não vejo o espírito, eu não escuto o espírito. Nem sente presença, inclusive, nesse momento, pelo menos. Aí eu comecei a querer passar a mão na minha cabeça para ver o que tinha atrás de mim. No que eu passei a mão, eu vi uma coisa meio gelatinosa, fria e tocável. E aí, quando eu puxei para cá, eu vi um cordão gelatinoso e translúcido. Eu falei, nossa, isso está em mim? E aí bateu com o que tinha no livro. E só explicando, vamos dizer, entre aspas, anatomicamente, do ponto de vista mais completo e espiritual, o que é o cordão de prata? Para que ele serve? Então vamos começar só pelo psicossoma ou espírito, né? Eu estou aqui com você conversando. Tem a Liliane física, o corpo físico. Interpenetrando o meu corpo físico, além dele, tem um espírito.
Nós chamamos de espírito, nos estudos da experiência fora do corpo chamamos de psicossoma, psique é alma, soma corpo em grego, corpo da alma, que também é o corpo das emoções. Além dele, nós temos o corpo mental, que seria o corpo dos pensamentos, da mente, e depois a nossa própria consciência, que é o que usa esses veículos para ela se manifestar. Agora, o que cola tudo isso no meu corpo físico? Existe uma cola. Essa cola é chamada de duplo etérico, ou campo bioelétrico, onde estão gravados chakras, que são mini vórtices de energia, que saem, na verdade, o nosso campo bioelétrico são mini canulinhas de energia, como se fosse um conjunto de meridianos, e conhecido como nadis energéticos, né, na Índia. E dentre esses milhões de canulinhas, existem 7 principais. Tipo centros, né? De acordo centros, com a exatamente, posição que eles estão. Dependendo de cada órgão vital que nós temos, né? Então, coronário está ligado à glândula pineal, o frontal, chakra frontal está ligado à pituitária, chakra laríngeo, às paratireoides e tireoide, coração com o nosso timo, o umbilical com o pâncreas, o sexual com as gônadas, ovários e testículos, e o básico ligado aos rins suprarrenais. E nós temos também o baço, que é o chakra do baço, que é um chakra secundário, que não está alinhado, né, na coluna. E tem vários outros, como o Wagner fala, Sim, de menor de outros. importância. São importantes, São mas não tanto importantes. quanto esses que a Liliane relatou agora. Todos são importantes, tanto que no trabalho de bioenergia você pode trabalhá-los também, né? Os chakras das mãos são fundamental para você dar um passe, né? Chakras dos próprios olhos, que você olha e você emana algo, né? Então nós temos vários chakras, o lalana no céu da boca, aqui, kutasca, o soma, o soma, o frontal. Então temos vários, o bindu. Bom, enfim, mediante a isso, esse duplo etérico cola. Então quando você vai dormir, esse campo bioelétrico, ele expande, fica menos comprimido, para que ele solte os corpos, que a consciência possa sair e ter uma experiência fora do corpo. E quando você volta, ele se comprime novamente e você fica acordado. Então eu estou aqui falando com você, o meu duplo etérico, ele está super curtinho porque ele está condensado, está segurando minha consciência, meu corpo espiritual e o mental. Se a gente for falar em vários corpos, tem várias filosofias de vida que você tem 7 corpos, 11 corpos, mas eu gosto de me limitar a 3, que seria o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo fazendo, físico, espiritual e mental. E a nossa própria consciência que usa esses veículos, né? Então, o duplo etérico seria isso. E ele tem os chakras nele, tem os parachakras, que para em grego é além, os chakras do além, que seria do espírito, que não tem nada a ver com os chakras. Então, a maioria das pessoas fala o chakra azul, o lilás, o amarelo. Isso é parachakra, porque o corpo espiritual, ele é colorido. As emoções estão sempre mudando de cor. Os chakras são brancos, que está ligado ao duplo etérico, que é aquele branquinho que todo mundo enxerga, todo mundo assim, quem é mais sensível com as percepções. Então, o duplo etérico é isso, é onde está gravado, junto com o psicossoma, os desequilíbrios emocionais. Ele filtra o que você tem de emoção desequilibrada no psicossoma para não deixar passar para o corpo físico. Então, quando ele está mais rarefeito, como a gente é pouco desequilibrado, né, o ser humano, vai vindo algumas doençazinhas, uma gripe, uma sinusite, uma renite, coisas assim. Às vezes vem uma coisa mais impactante, um infarto, uma doença terminal. Então vai depender muito do impacto do seu emocional e da capacidade que você tem de transmutar isso. Então eu sempre falo, Carlos, a experiência fora do corpo é uma grande ferramenta para autoconhecimento. Nós vamos chegar nisso, tem uma pergunta aqui específica para isso. Só complementarmente, acho que foi o Wagner Borges que eu vi comentando em uma explicação, ou naquele, ele tem no programa na rádio, Rádio Mundial, né? Acho que foi nisso que ele pegou vários assim, assuntos menores ou curiosidades e estava falando disso. E ele falou do cordão de prata, assim, que no momento em que está logo em cima do corpo, ele explicou dessa maneira, que existem, tipo, essa conexão com o corpo físico, ela é bem até
grande. Conforme vai se afastando, uniforme. Ela vai se achatando, afunilando, até que vira realmente um cordãozinho, né? Assim, que não importa a distância que você esteja, vai ter aquela espessura, aquele calibre, vamos como dizer se assim. você passasse cola aqui e aqui. Aqui é o corpo físico, aqui é o espírito. Na hora que você tira, tem vários liames de cortes, de cola, vários liames energéticos. Conforme você vai se afastando, esses liames vão se afinando e vira um cordão. Até que fica no calibre que é o ideal, vamos dizer assim. E uma curiosidade, no filme Nosso Lar 2, Mensageiros... eu não vi ainda. Você não assistiu? Mas tem um momento, eu não vou dar nenhum spoiler, mas que algumas pessoas estão no filme, né, como é um filme espírita, em desdobramento, elas estão projetadas extrafisicamente, e eles fizeram o cordãozinho de prata. Então você vê assim, então, eu pensei, olha que legal, que didático, né? Assim, para quem claro. É legal para quem conhece, que a pessoa identifica na hora, e para quem não conhece, entende essa conexão, vamos dizer, a alma-corpo, né? Sim. Bom, já falamos das suas inspirações. Fala um pouquinho da sua vida, o que você se sentir confortável de compartilhar, dessa coisa mais mundana, né? Dessa sua jornada, desde então dessa primeira experiência até a idade adulta, né? As suas escolhas profissionais, e se de alguma forma essas experiências já com esse outro lado, que a gente não vê, né? Ou a maioria das pessoas não vê, tiveram alguma influência, por exemplo. Sim. É importante até falar sobre isso, Carlos, porque as pessoas pensam, te conhece hoje, pensa que você teve uma vida inteira ligada à espiritualidade, né? E na verdade, pelo menos comigo, não foi assim. Eu tive várias fases da minha vida e isso tem a ver com a espiritualidade, porque tem a ver com, não projeto de vida, mas atrações reencarnatórias ligadas àquilo que a minha consciência precisa vivenciar. Até mesmo para que eu desperte minha consciência e me transforme aquela situação em algo positivo. Então, eu não acredito nessa coisa de karma, de você tem que pagar o que você fez. Como um castigo. Como um castigo. Eu acredito em um karma é uma ação que gera uma reação atrativa às situações que você precisa trabalhar em você. Então, eu acho... De crescimento. Então, para mim, o karma que a gente vive na vida, ele sempre é positivo, porque é sempre para uma transformação. Então, eu tive momentos na minha vida, né, desde os 12 anos, como eu falei para você, acesso à primeira experiência fora do corpo, mas eu estudava numa escola católica, só de meninas. E então era uma coisa bem quadradinha, freiras. E eu tinha algumas experiências, eu lembro que eu estava na Avenida Indianópolis, aqui em São Paulo, e eu presenciei uma morte na minha frente. Um rapaz de moto entrou debaixo de um ônibus, eu estava com meu irmão dirigindo. Que época é isso? Eu deveria ter, deixa eu lembrar, 8ª série, 15 anos, por aí, né? 15, 16 anos. E nós dois ficamos arrasados de ver. Arrasados. E na hora que eu vi, eu senti um impacto em mim muito forte, muito grande, que eu fiquei assim uma semana muito mal. Eu não parava de pensar nisso. E aí uma das experiências que eu tive fora do corpo era vivenciar essa cena. E eu falava, mas por que eu estou vivenciando isso? E numa das repetições, eu vi o espírito do rapaz saindo do corpo na hora que estava debaixo do ônibus e olhando para o corpo dele, como fosse filme mesmo. E aí eu falei assim, puxa, olha que coisa, existe então, a pessoa ela perde a lucidez quando ela morre, começou os questionamentos. Ou ela vê que ela morreu, ela participa da morte dele. Será que ele tinha morrido mesmo naquela hora? Ele só estava fora do corpo, depois encaixou. Eu não fiquei sabendo disso nunca, né? Porque a gente viu e pararam um monte de gente e meu irmão não tinha carta naquela época, estava dirigindo o carro do meu pai e nós fomos embora. Então, assim, eu comecei a presenciar esse tipo de coisa e eu tinha tendências à arte. Toda a parte minha na escola era a parte de humanas. Era uma poesia, era o escrito, era a escrita, era o teatro, era a pintura, educação artística, eu era muito boa. Eu era péssima em matemática, geografia, física, biologia. Biologia ainda tinha algumas coisas que eu gostava, mas eu gostava mesmo da área de psicologia, sabe, essa área mais de filosofia. E você vai percebendo um alinhamento com tudo. Acho que se você fizer um retrospecto hoje, nossa, eu olho para trás, faz muito sentido. Eu vejo assim, o estudo da mente, o estudo da pessoa, do ser humano.
Então, isso tudo me atraía muito. Então, sempre fui para a área de humanas. Prestei faculdade para educação física, prestei faculdade para educação artística, prestei faculdade para arquitetura, toda essa parte. E hoje, para mim, o que pega mais é a parte da filosofia. E aí depois vem aquela parte, né, da jovialidade, que você namora, que você conhece todo um outro lado, né? Eu nunca fui muito festeira, assim, de embaladas. Naquela época, meu pai não deixava, eu tinha 2 irmãos mais velhos, então era pouca coisa que eu saía. Então, você namorava alguém, aquele alguém era seu noivo e você ia casar. E foi o que aconteceu. Então, eu casei com 26 anos e o meu ex-marido era assim, não era ligado à espiritualidade como eu sempre fui. Então, eu comecei a vivenciar uma outra vida. Uma vida extremamente materialista. Uhum. Mas as projeções astrais, elas continuavam. Isso que eu ia perguntar, teve algum hiato em alguma época? Teve. Tiveram muitos hiatos, mas sempre quando estava muito longe da espiritualidade, algo acontecia para voltar. E numa dessas, Carlos, eu era casada, eu corria de jet ski. E eu fui treinar. Naquela época era um jet ski de pé, não era sentado, né? Era mais dificuldade, tinha mais dificuldade naquele de pé. Eu fui treinar no Guarujá, na Enseada, e acabei pegando uma onda na barra ali saindo de Santos, e eu caí, o jet ski voou longe, e eu estava de neoprene, de roupa de mergulho, e o jet ski morreu o motor. E foi jogando para a Ilha Porchá, que era um lado ali da costa, e o meu corpo foi indo jogado para alto mar. E ali eu tive certeza que eu ia desencarnar. Porque ninguém estava sabendo que eu tinha saído. Começou a chover, não tinha ninguém no mar. Eu estava sozinha, sem colete. Parece cena de filme, né? Tudo pior do que podia acontecer, exatamente. Aquela conjunção de fatores desfavoráveis. Exato. E sem colete, né? Ali eu nadava, não chegava. Eu falei, eu vou boiar até onde eu consigo manter aqui e eu tenho certeza que alguém vai aparecer. Aí eu olhei para o céu, uma luz muito forte estava vindo na minha direção. Eu falei, galera, eu sei que vocês existem. Eu tive experiência até hoje de que eu acredito em vocês. E esse é o momento. O momento agora, faça alguma coisa. Eu não quero morrer. E eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou sair assim, sem colete, sem avisar as pessoas. E nisso já estavam saindo do Yacht Club para me procurar de barco, de lanchas, né? E aí esse portal interdimensional que eu entendo hoje veio para cima de mim e uma mão muito grande me pegou pelo cangote da roupa e me colocou num botinho. Ali eu tive a certeza da proteção espiritual, da conexão com eles, e eu olhava para ele e não conseguia ver o rosto dele. Ele era muito grande sentado nesse botinho. E aí eu agradeci ele 2 vezes, ele não me respondia, e eu olhava o jet ski muito longe, e na segunda vez que eu olhei, o jet ski já não estava lá na costa, estava do meu lado ali. Então ele teletransportou o jet ski até nós. O botinho não saiu do lugar. E quando eu olhei para ele, agradeci pela 3ª vez e saí do botinho, que eu estava só meio em cima e as pernas estavam na água, eu afundei na água. O que eu afundei e levantei, ele não existia mais botinho, não existia mais esse ser. E eu peguei o jet ski, comecei a chorar muito, agradeci muito, né, a eles. Dei a meia volta, liguei o motor, estava voltando para o Yacht Club e aí uma voz falou dentro de mim, que eram os nossos amigos extraterrestres, que num futuro eu iria encontrá-los, ia saber o porquê dessa ajuda que eu tive, né? E ali eu comecei a perceber, eu tinha acabado de casar, eu percebi que não dava para ficar longe da espiritualidade. Então, você estava afastada, então mais um pouco. Estava afastada. E aí eu comecei a comprar novos livros. Aí quando foi em 93, eu casei em 90. Em 93 eu conheci o Wagner através de um primo meu que me levou. Eu contava essas histórias para ele, ele também tinha. Ele falou, você precisa conhecer um cara carioca, muito legal, bacana, tá em São Paulo dando palestra sobre isso. Eu falei, me leva lá. E aí foi quando eu conheci o Wagner, então ele foi o primeiro ícone para mim, de, assim, físico, né? Um amigo aqui, o Robert Morrow. Tá lá. Ou faleceu, não sei se ele é vivo ainda, não sei. Ele faleceu. Robert Morrow. Só tem os laboratórios dele, né? Na Virgínia, no Rio.
E aí eu conheci, não larguei mais, né? Falei, não, é aqui, meus estudos. Encontrei minha casa. Encontrei. Tem gente que pensa como eu, né? Fala como na mesma linguagem e tem as mesmas experiências. Todo mundo ali. Então, eu continuo até hoje no grupo de estudos. Depois dali, eu fui conhecer o Valdo Vieira, fiz curso com o Valdo. Chegou a conhecê-lo também? Sim, conheci. Aí fui conhecer Geraldo Medeiros, Moisés Azagui, e aí Alberto Cabral, que eu estava conversando sobre ele também. E aí, então, os ícones são esses, né? E li muitos livros também, né? Grandes referências, né? Você já respondeu um pouco dessa, mas enfim, eu gostaria de saber um pouco além. Você chegou a compartilhar essas experiências com família, amigos, colegas de faculdade ou trabalho? Em algum momento você foi taxada de louca? Ou que você estava arriscando a sua vida, saindo do corpo? Essa para minha mãe, dona Damares, que fala, não gosto dessas coisas, experiência de quase morte, tudo bem. Porque ia acontecer mesmo, enfim, a pessoa, o final é feliz, beleza. Agora, sair do corpo, assim, não gosto que mexe com essas coisas. Queria que você respondesse isso e no finalzinho um recado para minha mãe, por favor. Olha, sinceramente, como eu vim de uma família católica, quando eu contava isso para minha mãe, o meu irmão do meio também sentia isso. Mas ele tinha muito medo, tem medo até hoje. Já leu meu livro, já fez curso comigo, mas não tem jeito. Ele acha que ele vai morrer do coração na hora da paralisia. Então, ele força muito o corpo dele, acorda, e aí parou a situação. Aí ele se sente seguro. A minha mãe tinha um pezinho ali na espiritualidade, mas sobre a experiência fora do corpo, ela não entendia muito. Então ela começou a me levar em centros espíritas. Não se falava muito disso. Não se falava. Não se falava, aliás, não é muito, nenhum. Não se falava simplesmente. Não. E me levava em centro espírita para tomar uma passe para ver se fechava o corpo e parava de sair do corpo. Só que eu cansei de tomar baforada, de charuto, de coisa e tudo e nada. A coisa continuava. Então, na escola, imagina, uma escola católica, eu tinha uma amiga que ela também era ligada à espiritualidade, que ela acreditava porque ela também presenciava isso, mas era uma amiga. Uma amiga. Então, eu parei de falar. Em ambiente de trabalho, faculdade, não chegou a falar disso? Não, nada, para ninguém. O meu meio mesmo de falar sobre isso era só a partir de 93 com o Wagner Borges, porque nem pro meu ex-marido eu falava. Ele não sabia? Não. Acho que como você falou, como não havia essa afinidade com a espiritualidade, vai falar para quê? Exato. E um recado para dona Damares. Minha mãe, então, por favor, olhando para ela. Como é que é o nome dela? Damares. Dona Damares. Não sei se a senhora acredita ou não, mas é um fato. A gente passa por essas experiências, não adianta a gente pensar que isso é do mal, porque todo mundo sai do corpo. A gente só não lembra e não existe assédio porque você sai do corpo. Isso é uma coisa muito importante para se falar. Não tem nada de diabólico nisso. É apenas um fenômeno. É apenas várias saídas nós temos antes da gente ter a fase final, que seria a nossa morte, né, que é a saída definitiva, vamos dizer assim. Até lá a gente vai tendo essas prévias. Então, assim, é um privilégio a gente presenciar, experienciar, para que no dia que chegar realmente a hora da gente ir daqui para lá, a gente saiba como agir. E não é uma saída que vai matar. Assim, não, o espírito quando acabar é eterno. O pavio é que acaba mesmo, né? Acaba o corpo físico, né? A gente só troca de corpo. Troca de lugar. Muito obrigado. Seguindo, como eu te falei, né, ao longo de décadas, a gente percebe que esses temas que estão aí sob esse guarda-chuva de mistérios do desconhecido, né, assim, que de uma certa maneira eles estão, na maioria deles, eles estão interligados, inclusive. Claro. Né, poderes da mente, extraterrestres, experiências de quase morte, projeção astral, enfim. Mas assim, eu percebia quando era criança, assim, nos programas de TV, que a gente até relembrou algumas iniciativas, ou alguns eram tratados com seriedade, mas às vezes tinham um sensacionalismo, principalmente em programas vespertinos, né, de tarde, ou às vezes num tom de chacota. Você percebe... uma outra coisa só antes. Eu, como jornalista, eu trabalho com isso há 23 anos. Sim. Ao longo da minha trajetória, em lugares que eu trabalhei principalmente em emissoras de TV. Menos na Bandeirantes, mas só porque, enfim, nunca existiu uma oportunidade lá. Mas, assim, eu tentei, né, como a gente diz no jargão, vender pautas, né, assim, oferecer reportagens sobre essas temáticas. Como eu falei, eu sempre gostei disso, sempre achei interessante, que super valia a pena, né, do ponto de vista de informação, de ser interessante, de atrair audiência, inclusive.
mas eu percebia que eles eram muito refratários, assim, eles não queriam falar sobre isso. E eu percebo que de uns 20, 15 anos para cá, parece que as pessoas começaram a abrir um pouco a mente para isso. E a gente vê que hoje em dia, né, com aí o advento da internet, da consolidação ao longo desse período, inclusive, né, de acho que uns 20 anos mais ou menos, né, que existe, que está dessa maneira tão disseminado, abriu-se um canal e a gente percebe que existe um público ávido por esse tipo, né, de assunto. Qual que é a sua visão sobre isso? Você, na sua trajetória, você percebia que antigamente talvez fosse mais complicado se abrir e relatar tantas coisas e hoje é mais fácil? Qual é a sua percepção? Carlos, eu acho que antigamente não existia mídia social, né? A internet era difícil, a gente não tinha celular, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, eu acho que a tecnologia, ela tem um lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é você, como que você vai usar essa ferramenta para um autoconhecimento, uma autotransformação. E até mesmo na interação, na relação com os outros. Agora, o negativo é aquilo que eu estava comentando com você, que é a borboletagem, né? Você conhece... Defina a borboletagem. Você borboletar em vários temas ao mesmo tempo e sem se aprofundar nenhum deles e você achar que você sabe já tudo. Então, você sabe um pouco disso, um pouco daquilo, e você faz uma salada e sai falando por aí sem ter a experiência de cada tema daquele que você ouviu dizer. Um respaldo de conhecimento empírico e de estudar realmente. É porque disseram, ouvi dizer, não porque eu experienciei. E as pessoas estão ávidas por um consolo, como você disse. Exatamente, né? Assim, por serem consoladas não querem de alguma conhecimento, eles querem um consolo. Elas querem ouvir algo que faça bem e não importa muito se é verdade ou não. Não importa. Eu não aguento mais esse mundo, para o planeta que eu quero descer, porque aqui só tem... Ela esquece que se ela usar uma ferramenta propícia à autotransformação, ela vai entender que a atração dela às situações que ela vive tem a ver só com ela. Tem a ver com quem ela é. As escolhas que ela faz na vida. A falta de lucidez que ela tem, ou a lucidez que ela tem, a diferença dos dois é ela se perceber. E perceber qual o caminho que ela deve seguir. O que funciona melhor para ela. Mas por ela, não porque ela ouviu dizer. Então, eu acho que uma parte da tecnologia ela é boa se você souber aproveitá-la. E ela é ruim se você não conseguir aproveitá-la da melhor forma possível. Muito bom. Liliane, você tem um livro chamado Projeção Astral, O Despertar da Consciência. Sim. A capa acho lindíssima. Assim, feita pela minha filha, capista, da minha editora. Legal. É maravilhoso, assim, eu não sabia, tá, gente? Não é uma jogada de confete gratuita, não. Realmente eu achei muito bonita, feliz e acho que traduz muito o que dá uma impressão assim de serenidade, um altíssimo astral, né? Liberdade. E na frente é a experiência bonito. Fora do corpo e a contracapa seria o onirismo, o sonho. Então tem a diferença. Muito legal. E eu queria que você dissesse assim, qual que é a história, se esse livro em especial ele tem alguma história, você foi... não orientada, mas assim, inspirada por algo de lá a escrever, ou se realmente era um desejo seu de compartilhar esse conhecimento com as pessoas e receber algum feedback por ter escrito. Fala um pouquinho dessa iniciativa sua. Eu sempre fui taxada na escola, nossa, a Lili acha que sabe de tudo. Era assim, minhas amigas. Lê um livro, lê outro livro, eu gostava de ler muito. Então eu falava sobre a leitura que eu tinha falado, porque tinha a ver com as minhas experiências, né? Para as amigas mais íntimas. Então, até para minha mãe e tudo mais. Então, essa parte era uma coisa assim que eu tinha muito assim... Eu comecei a perceber que eu gostava de falar sobre esse tema. Queria muito falar, mas as pessoas não queriam ouvir. Então, eu pensava, um dia eu vou escrever algo, mesmo que eu não esteja mais aqui, tá ali. Quem quiser ler, vai conseguir ler. Quem não quiser ler, não vai ler. E aí, uma noite, eu tive uma experiência onde eu estava... eu, inclusive, era até já separada do meu casamento, e eu saí do meu corpo na minha cama, e na frente tinha um ser espiritual, um senhor, e ele jogou na minha frente assim, nos meus pés, no pé da cama, um monte de sulfites brancas. Que legal. E não me disse nada. Eu olhei aquilo e falei, o que é isso, né? E aí eu recebi uma mensagem assim, bem abstrata, que era como se eu tivesse que preencher todas aquelas folhas. E a partir daquilo eu comecei a escrever, montar
escrever um monte de coisa. Quando eu me escrevi tudo que eu ia aprendendo com o Wagner, eu tenho até hoje várias agendas que eu levava nos cursos e ia escrevendo. E aí eu fiz um diário das minhas projeções astrais. E eu batia com o que estava escrito lá, com os livros, com os ensinamentos do Wagner. Quando eu vi, eu tinha uma apostila montada. Uma apostila. Falei, uma apostila? Mas por que apostila? Não pensava em livro. Apostila. E aí eu comecei a ter... não sei se você leu o meu livro, tem um capítulo que são fenômenos da projeção astral. E até que antecedem a experiência. Por exemplo, oblongamentos de membros, clarividência extrafísica, heteroscopia projetiva, autoscopia projetiva, são vários nomes, que ali eu relato a diferença de cada um, que, por exemplo, heteroscopia projetiva é eu ver dentro dos seus órgãos internos. O alongamento do membro é você estar aqui, eu pensar que eu quero ir lá no telhado, a minha mão toca lá sem eu sair do local. Clarividência extrafísica, você vê 360 graus, você não precisa se virar para ver o que está atrás. E autoscopia interna, é você ver dentro do seu corpo interno. Eu comecei a ter, cada noite, um fenômeno desse. Então, os meus amigos espirituais estavam patrocinando os fenômenos para mim. E aí, bilocação física, você sair do corpo e aparecer no apartamento de alguém, na casa de alguém, e a pessoa, sem ser clarividente, te vê. E o teu corpo físico ali deitado. Aí eu comecei, falei assim, nossa, mas por que eu tô tendo tudo isso? E fui relatando. Aí quando eu vi, eu tinha um curso montado. Eu falei assim, puxa, os amparadores, os amigos, os mentores, estão me dando experiências para que, quando eu falar sobre elas, eu tô falando porque eu experienciei, eu vivenciei. Não porque eu ouvi dizer. Eles te forneceram um conteúdo. Exato. Que até então você não tinha... Sabia, de repente, teoricamente? Sabia, mas não tinha nomenclatura, eu tinha somente... Até algumas experiências eu não tinha. E aí, quando eu montei a apostila, foi no ano 2000, eu comecei a dar aula. Foi a minha primeira turma no ano 2000. E dou aula até hoje. E aí, das apostilas, em 2012, eu senti a necessidade de montar um livro. Então, da apostila, eu comecei a unir junto com as minhas experiências, uni com a bioenergia, com as percepções extrasensoriais que eu comecei a desenvolver, e aí eu formatei esse livro. É um compilado realmente. Exato, né? Exato. De uma boa parte da minha vida. Que legal. Então, e aí depois disso veio o segundo livro, que foram as experiências das minhas filhas. Eles começaram a patrocinar as minhas filhas fora do corpo, e elas me contando as suas histórias. E é que eu não falo isso no livro, são as experiências das minhas filhas, tanto que eu mudei os nomes. Uhum. Mas aí eu comecei a escrever as experiências dela. Eu me lembro que eu mandei para o Wagner na época, falei, Wagner, o que você acha dessas histórias todas, como é que tá bem escrito? Olha, tá bonitinho, tá uma graça, tá bem escrito. Falei assim, então eu vou fazer disso um livro para os pais poderem falar com seus filhos. Abertamente, né? Não... Exatamente. Quando seus filhos vierem contar algo, não falar, você tá louco, moleque, cala a boca que isso aí não é real. Isso é coisa do diabo, né? Então, aí veio em 2008, na verdade, veio a experiência, a Viajando nas Estrelas, e em 2012 veio a projeção astral. Foi isso. Muito legal. E como você já falou até um pouco também disso, né, assim, mas antes da gente começar a gravar, a gente teve uma rápida conversa aqui, eu comentei, aliás, que você tem várias áreas de interesse, né, de estudar, mas na verdade você falou que não é que são várias áreas, é meio que uma coisa só e que tem vários, vamos dizer, capítulos, enfim, várias coisas vertentes que estão dentro de um assunto maior. Fala um pouquinho, hoje, né, como é a primeira vez que a gente recebe, né, a Liliane, espero que você volte para a gente falar aprofundadamente sobre depois, detalhar um pouco essas vertentes, né, distintas, mas fala um pouquinho, só dá uma pincelada, quais são essas outras vertentes, como bioenergias, que você já falou um pouquinho, percepção extrasensorial, o contato com os extraterrestres, fala um pouquinho dessas coisas todas. Como eu estava conversando com você, né, Carlos, eu acho que todo ser humano ele tem um propósito interno, né, uma direção na vida dele, dependendo das escolhas que ele faz. Ele vai se posicionando na sua própria vida, vendo o que melhor funciona para ele. O meu percurso, a minha trajetória, cada um tem a sua trajetória única, né? Começou com a projeção astral. E essa ferramenta da projeção astral abriu um leque de possibilidades de outros estudos que fazem parte dela, que
aquilo que eu te falei, não dá para falar de experiência fora do corpo sem falar da bioenergia. O que seria a bioenergia? A energia dos seus corpos, não só do corpo físico, mas do seu corpo espiritual, do seu corpo mental, da sua própria consciência, do seu duplo etérico. Então a gente fala em chakras, fala em aura, vamos dizer assim, né? Os desequilíbrios emocionais que nós temos e padrões mentais gravados nesse contexto todo que é o psicossoma. Como que você somatiza uma doença? Como que você somatiza uma cura? Como é que você pode fazer uma assistência espiritual fora do corpo e dentro dele, inclusive? Aqui eu falo, eu posso te dar uma luz com as minhas mãos? Um passe, um reiki, uma cura prânica, não importa o nome, um jorei. Tudo isso está relacionado à bioenergia. Então, quando você sai do corpo em espírito, você fica de cara com todo o seu padrão emocional, porque você está em corpo emocional. Então, se você não se conhecer nessa hora, não conhecer a bioenergia, você acaba intensificando fora do corpo as sensações emocionais. Potencializa. Então, se você foi dormir com raiva de alguém, quando você sai do corpo, essa raiva exacerba, intensifica. E aí isso gera um desequilíbrio no padrão do corpo, que na hora que você volta para o seu corpo físico, o campo bioelétrico não dá conta de harmonizar 100%. E é aonde você vai somatizando aos pouquinhos uns distúrbios físicos. Então, se você tem conhecimento de bioenergia, de autotransformação, você começa a reparar como que você sai do corpo. Qual é o estado mental e emocional que você está? E se questionar, por que eu estou tão tensa? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com medo? Por que eu estou depressiva? Por que eu estou eufórica? E aí você, quando volta para o corpo, você dá uma olhada na sua vida, naquele dia a dia, com quem você esteve, com quem você conversou, o que você ouviu que te deixou nervosa, o que você fez para te deixar ansiosa. Isso é um trabalho de autotransformação e de lucidez para que você leve isso para fora do corpo. Aí veio a percepção extrasensorial. É aquela questão, você sente algo, mas você não consegue ver esse algo. Qual é a tua curiosidade nisso? Até onde vai a sua curiosidade? A minha curiosidade era assim, eu saía do corpo, eu via espíritos, eu sentia quem estava do meu lado, ou quando eu estava acordada, dei a mão para alguém, fui abraçar alguém, e eu sentia a tristeza daquela pessoa, mas ela estava com um sorriso esboçado, ou seja, ela não estava querendo passar a tristeza dela. Então eu comecei a perceber que eu poderia intensificar tudo isso, compreender melhor até a minha relação com o outro e minha relação no ambiente que eu estava. E aí então eu comecei a trabalhar as percepções extrasensoriais, que são vários tipos de clarividência, que é a intuitiva, a inspirativa, a no tempo, cronal num tempo. Tem vários tipos, e isso eu também falo no livro. A parte de telepatia com seres extraterrestres também, a parte de clareaudiência com seres espirituais, mediante as experiências que eu tinha tido, né, até mesmo acordada. E aí eu comecei a desvendar esse outro mistério das percepções extrasensoriais. Até que quando eu resolvi também ir atrás daquele meu primeiro encontro com ser extraterrestre, na experiência fora do corpo, em alto mar também, e aí eu conheci uma outra pessoa que é relacionada a esse tema da ufologia, que é o Ricardo Gonçalves, um peruano, e comecei a trazê-lo para o Brasil todo ano e dar palestras, conferências e tudo mais, e comecei a manter esse contato, porque o contato não é só o primeiro contato, não é importante esse primeiro contato. O mais importante, Carlos, é você manter o contato. É o convívio. É o convívio, é a interação, é o entendimento, é a busca daquela agenda que tem a ver com você. Por quê? Se você encontra com eles fora do corpo, também em assistência espiritual, se você encontra com eles aqui num avistamento, num contato físico, tudo isso, o que tem a ver com você? O que você pode fazer para interagir melhor com eles e poder fazer parte dessa agenda onde você pode despertar corações aí da humanidade para uma recepção melhor do nosso intercâmbio com esses seres, não só extrafísico, mas físico.
Daqui 2 dias a gente vai fazer uma outra entrevista com um ufólogo, justamente. Não é o Gonzalez, é um brasileiro, o Edson Boaventura. Ah, conheço. Eu até vou fazer uma pergunta para ele, mas enfim, ele não vai ter visto isso ainda. Você acredita que em algum momento vai haver uma chegada deles? Assim, eles vão se apresentar de uma maneira mais ostensiva, algo que você vai ver no Jornal Nacional, eles falando, os ETs chegaram, não sei o quê. Você acredita tipo o filme A Chegada, né? Algo assim. Você acha que vai chegar algum dia isso ou não está na agenda deles, não faz parte do planejamento? Porque eu acho que tem muita gente, em especial, né, entusiastas de ufologia, meio que sonham com esse dia até para esfregar na cara de várias pessoas. Tá vendo? Eu falei que existia. Aí é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Não tá nem pensando em termos planetários. Sim. Mas existem muitas agendas de muitos seres. Espécies e lugares diferentes. Até mesmo da mesma espécie, com agendas diferentes. Então, cada um é contatado dentro daquilo que se afiniza mais com essa agenda. Vou dar a minha opinião, né? É um achismo meu, nunca ninguém me falou isso. Então, é só uma opinião. O que você sentiu. Exato. Eu acho que esse dia não vai chegar como sendo um impacto. Eu acho que já está ocorrendo, esses contatos já estão ocorrendo com pessoas, várias pessoas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, vários países diferentes, vários momentos diferentes, e isso vai criando uma massa crítica de pessoas que vão se afinizando com as agendas. É bem gradual. Gradual, e vão acreditando nesse processo, porque vão conseguindo manter o contato, até que chegar um momento que vai ser uma coisa tão natural que quando aparecer no Jornal Nacional, você vai de novo essa notícia. Oficializaram. Os Estados Unidos ali com a conferência do plenário, do ONU, Assembleia. Assembleia com o Pentágono. Tá legal, normal. David Grush tá lá falando uma coisa, legal, de novo, ótimo. Eu acredito que vai ser dessa forma, não existe um plano. E nenhuma data, de repente. E nenhuma data. De chegar em massa, porque eu acho que isso não seria salutar para a humanidade. Poderia causar distúrbios, né? Seria um impacto muito grande. Para que isso? Então eles são espertos, eles não vão fazer assim. Não sei, né? Não, na sua na minha opinião. Visão, né? Dos estudos que você já fez, né, assim, tantos estudos ao longo, né, de tanto tempo estudando, né, assim, sobre viagens astrais e a utilidade como ferramenta que você já colocou em alguns pontos também, seja para você individualmente, sim, ou algo que reverta num crescimento, né, para a humanidade, para todos nós que estamos aqui, o que você percebe que essa ferramenta pode trazer, né, o que trouxe para você e pode trazer para a humanidade em termos de... Na verdade, não só que trouxe para mim, ela continua trazendo. Isso aí é eterno. É uma constante. Uma constante, e eu sei de outras vidas minhas que eu também já estudava isso e sei que eu continuar estudando nas próximas, que já faz parte de mim. Diferente do que eu estava falando da sua mãe, que é inerente ao ser humano e todo mundo sai do corpo, não é isso que eu estou falando. O que faz parte de mim é a busca por isso. É o uso dessa ferramenta em prol de autotransformação. E não deixa de ser uma coisa boa, não só para si, porque quando você se vê bem, isso reverbera no seu entorno. Você externaliza, né? Familiares, amigos, e isso vai criando uma rede, construindo uma rede de conexão de pessoas afins com o mesmo tipo de autopercepção, né? Percepção de si, de poder dialogar melhor, né? Porque a gente não dialoga, né? A gente está sempre na defensiva, um egoísmo, sempre reativa. Você não está vivendo a experiência, vivendo a vida, você está reagindo à vida. Então eu acho que a experiência fora do corpo, se você souber usá-la como uma ferramenta de primeiro se conhecer e saber do seu potencial como ser humano, saber das suas carências emocionais, de todo o potencial que você tem de transformação, de realização, para si e para o outro, quando você se vê trabalhando extrafisicamente com o amparo dos amigos espirituais, numa assistência, numa grande catástrofe, ou no seu vizinho do lado que acabou de falecer, e você foi lá de repente e desencarnou ele. Passou ele para o plano espiritual com a ajuda do amparador, do mentor. Ajudou a liberá-lo para... Exato, ou seu animalzinho de estimação. Não precisa ser uma coisa planetária, mas é do pequeno ao grande. Exato, nas pequenas coisas. Então, e falando em pequenas coisas, aquela coisa de você sair de casa e dar um bom dia pro seu vizinho. Um sorriso. O seu dia a dia, um sorriso. Isso, para mim, Carlos, é mais importante.
quando você acorda, sabendo que à noite você vai dormir, então como é que você vai viver aquele dia inteiro, que é o que vai ser, que você vai levar para a noite. Uma coisa depende da outra. Você não vira um anjo porque você sai do corpo. Você não cria asas. Nossa, agora estou trabalhando em assistência espiritual, eu sou um projetor astral assistencial. O Wagner fala muito isso, né? Não é porque você descobriu e está tendo essas experiências que agora o mundo físico não importa mais. O que é mais lá é mais legal. Não, você está aqui por um propósito, precisa cumprir também. É claro, você só descobriu que você sai do corpo, mas quando você acorda, você está vivo ali na vigília. Né? E como é que você faz? Se você é ranzinza, você é nervosinho, você é pavio curto, você briga no trânsito, né? Você fica olhando para a vida dos outros. Então, você é do lado de lá, quando eu falo do lado de lá no plano espiritual, sim, o que você é aqui? O quanto você está transformando a sua vida individual para ser um bom até projetor astral de assistência. E isso vai reverberar na sua vida. Então, é um crescimento. Eu acho que o meu percurso de vida, ele iniciou, a minha lucidez do que é vida começou com a minha primeira experiência fora do corpo. Primeiro, eu vi que a morte não existe. Vamos falar sobre isso ainda. Uma curiosidade, nem tá aqui nas perguntas, mas que me ocorreu agora. Assim, não é que me ocorreu agora, eu tenho essa dúvida. Você que tem essa, vamos dizer, desenvolveu essa facilidade, né? Não foi um dom, algo treinei gratuito bastante. Que caiu, né, no seu colo. Mas enfim, você acha ou já foi passado para você isso, por exemplo, numa próxima vinda sua para cá, você vai também estar desperta para isso, ou pode acontecer de você ser uma pessoa completamente desviada de espiritualidade? Ou é um crescendo, é uma escola, você vai estar apenas na série seguinte. Então, o que você sabe hoje, a consciência espiritual que você tem hoje e a faculdade que você tem de se projetar conscientemente fora do corpo, vai continuar numa próxima existência, ou você vai ter acesso a ela novamente, ou não necessariamente? O que você sabe disso? Não dá pra gente saber exatamente como vai ser sua próxima vida. Você pode ter acesso às outras últimas que você teve e essa que você está tendo, mas eu já passei a acreditar muito naquela evolução contínua, sabe? De que nunca você vai ser pior do que você é hoje. Não vai regredir. Não vai regredir. Mas já vi muitos casos de seres, é uma palavra meio forte, mas é para poder entender, sucumbiram ao reencarnar, esqueceram até do que vinha fazer e até pendeu para um lado oposto do que ia fazer. Então eu acredito que não há uma regra. Eu acho que não existe uma regra, porque a nossa consciência, ela quer experienciar, ela quer vivenciar, ela tem potenciais de realizações gravados nela. E o lugar para isso é aqui. O lugar para isso é aqui. Nós estamos aqui para preencher esses vazios. Então ela vai experienciando, conforme ela vai vivenciando as experiências, ela vai se tornando mais sábia, mais polida, mas isso não quer dizer que ela possa ter esquecimentos, né? Porque aquele tal negócio. Eu vim para dar aula de projeção astral aqui como Liliane Moura Martins, vamos dizer assim. Com 30 anos já tinha que ter tido 10 turmas. Mas toda hora eu olho o livro de projeção astral do Robert Moore. Nossa, que balela. Não tenho tempo para isso agora. Quero viver a vida material. Quero viajar o mundo, quero comer bem, quero namorar, quero fazer isso. Aí, de repente, eu estou numa biblioteca comprar um livro de culinária. Vai lá um toque de um parador, deixa cair um livro de projeção no seu pé, e você olha o livro, você tem uma escolha. Ou você compra e lê e compra, não compra e lê, ou você põe de novo na estante e vai embora. Ai, caiu. Não é o momento. Ai, coisa ridícula. Você percebe que você tem escolhas? Então, como que dá para você saber que a tua próxima escolha vai ser continuar com a experiência fora do corpo? Você não sabe se um dos potenciais da sua consciência é ainda viver uma materialidade, viver um outro lado, viver um casamento, uma maternidade, uma coisa que não tem nada a ver. Para ter experiência e o aprendizado daquilo. Para ter uma experiência ali, para ser um grande empresário, para saber lidar com a parte financeira, a parte de poderes, de o que fazer com aquilo. De repente você viveu vidas e vidas numa submissão, que agora você precisa não ter um controle, um poder sobre o mais, saber estabilizar, nem se ajoelhar e nem subir no salto, mas saber ter
Ser um bom líder, de repente. Exato, né? E saber olhar essa liderança em prol dos outros também, que estão abaixo de você numa empresa. Você entende o quanto nós temos muito potenciais para realizar? Vazios para preencher? Então não dá para saber como é que eu vou ser daqui a um tempo. Não dá para saber nem como eu vou ser daqui 2 anos. Sim. Eu vou seguindo um fluxo interno meu de me ouvir. De ouvir o que a vida me traz de experiência e como eu atuo nas escolhas que eu faço mediante as coisas que a vida me traz. Muito bom. A gente já falou um pouquinho disso, mas se você fosse dissecar uma experiência fora do corpo tradicional, aquela que a pessoa tem consciência de todas as etapas acontecendo, o que, né, acho que melhor do que ninguém você pode dizer, nem sempre acontece assim, às vezes a pessoa já desperta projetada, mas se ela fosse ter consciência de tudo, desde o momento que ela deitou na cama, vai contando, por favor, assim, de uma maneira bem resumida, né, dentro do possível, o que acontece e depois qual seria uma técnica para alguém que está vendo, calhou de cair nesse vídeo como primeira vez nesse tema, o que ela poderia tentar fazer para facilitar esse processo todo acontecer? Tá. Aí tem várias vertentes, né? Várias opções de acontecimentos dentro de uma projeção astral. Primeiro, vamos colocar uma projeção de lucidez contínua. Como é que ela ocorre? Da forma que eu tive, sem fazer uma técnica na hora. Hoje eu vou fazer uma técnica para sair do corpo. Não, simplesmente eu me deitei para adormecer o meu corpo físico, tá? Eu senti a paralisia, não senti estado vibracional antes. Então, você pode sentir uma paralisia de todos os seus corpos e não sentir um estado vibracional. Você pode sentir um estado vibracional e não sentir uma paralisia do sono ou uma catalepsia projetiva. Então, tem várias opções. Eu quase não sinto estado vibracional. Eu sinto muito e é mais do que eu sinto do que sair do corpo, justamente. Eu quase não sinto. Eu sinto bastante a paralisia do sono. Hoje nem tanto. Quando eu tenho a paralisia, eu amo, eu adoro, porque é dela que eu tiro a consciência lúcida contínua. Porque eu intensifico o estado de prestar atenção na paralisia. Eu sinto que eu estou vibrando um pouquinho, que é o meu duplo etérico começando a ficar mais rarefeito, expandido. Eu intensifico essa expansão. Então, com a força do meu mental, do meu pensamento, eu dou um comando. Eu me sinto como um balão crescendo. Eu me vejo como um balão crescendo. E, ao mesmo tempo, um comando de eu ir para cima, volitar, sair, sentar na cama, para depois pegar um voo, vamos dizer assim, né? Então, eu faço esse comando. Para mim, essa é a melhor parte, porque eu saio na faixa de atividade do cordão de prata, que é aqueles 4 metros de diâmetro desse campo áurico em volta. Ele tende a puxar, o interessante é se afastar o quanto antes. Tende a te puxar porque ele é você. Ele é o teu duplo etérico, ele é o campo bioelétrico expandido em 4 metros. Então, se você não sai dali, você fica com oscilações do psicossoma. Você fica que nem um João Bobo para frente, para trás, para o lado. E a consciência também vai e volta, tem os apagões. A consciência você vai perdendo lucidez, você vai ficando mais denso. Se você bater na parede, você não vai conseguir sair da parede porque você ainda está densificado. O pessoal pergunta, mas espírito não transpassa parede? Sim, mas o duplo da parede, o campo eletromagnético da parede, que é um campo também, bate no seu campo bioelétrico. Está tão perto que não deu tempo que de... Exatamente. Então, nessa hora você tem que fazer, nós falamos de técnica de balonemã, que é a expansão áurica. Você fica mais leve, mais sutil, mais do que o campo eletromagnético da parede. E aí você consegue transpassar. E sai daquela camada ali do seu corpo físico. Dali você mantém a sua lucidez, vai voar para as estrelas, que é o meu forte, vai andar na rua, na camada paratroposférica do planeta, vai ver espíritos andando ali, vai visitar seu filho que está morando nos Estados Unidos, por exemplo, faz qualquer coisa. E aí você sente o impacto do cordão, ou pensa no seu corpo para acordar, e você volta com toda a rememorização. Então, essa é um tipo de projeção que é a clássica de lucidez contínua. Tem aquela que você já desperta fora do corpo sem ter passado por experiência da catalepsia projetiva, paralisia. Nem vibracional, nada. Sem estado vibracional, sem
faixa de atividade do cordão de prata, simplesmente você já se vê, de repente, numa palestra fora do corpo, de um ser espiritual ali, ou mesmo do Wagner Borges. Está ali sentada no auditório, escutando. Ah, como é que eu sei que isso é um sonho ou é uma projeção astral? Porque eu não me vi saindo do corpo, não vi meu corpo na cama. Então, nessas horas, para quem ainda está aprendendo, sabendo a diferença de sonhos e projeção, é legal você olhar sua mão. Você vai ver que você é um campo de energia. No meu caso, aparece azulado. Você vai ver, pegar o cordão de prata, puxar para si. Começar a fazer trabalho de bioenergia com chakra, luz pulsante branca no chakra frontal, para te dar maior lucidez do que você está fazendo ali. Conversar com quem está do seu lado. Saber se ele está lúcido ou não, aonde que você está. Então, esse tipo de interação. De repente, você não está numa palestra, você foi projetado, sei lá, num quarto, que não é o seu. Brinca, tenta enfiar a mão na parede, voltar, a cabeça, experimentar voltar. Mesmo, experimentar, né? A vivência. E tem aquelas de que você tem a meia lucidez e a que você sai. Nossa, estou saindo do corpo, que legal. Deixa eu sair do quarto para não perder a lucidez. E você está tão eufórico que você sai do corpo e de repente você acorda. Caramba, o que eu fiz? Foi a minha, nossa, foi assim. Exatamente. Durou 5, 7 segundos. Frustrante, né? É frustrante porque você perdeu a lucidez. E tem aquela que você só fica pairando semiconsciente acima do corpo, fica sonhando bastante. Como muita gente, né? Assim, a maioria das pessoas... Que a gente chama de zumbi astral, né? Vamos dizer assim. Que tá com muita coisa na cabeça, muitos ruídos mentais, leva a agenda para fora do corpo. Porque ela não tá lúcida quando ela tá acordada. Ela está muito preocupada. Ou ela está com ansiedade no futuro, ou ela está com melancolia de um passado. Isso gera agendas. Aí o teu cérebro fala, essa pessoa foi dormir com excesso de ruído. Vamos jogar muitos sonhos para desintoxicar mais ainda. Então, além do que ele precisa jogar, ele joga em excesso. Então, você pode até ter saído, mas na hora que você encaixa, ele encapa. E aí você não se lembra. Você acha que do lado de lá, vamos colocar de uma maneira para ficar só mais claro, da espiritualidade, existe algum interesse de que cada vez mais pessoas sejam capazes de desenvolver essa faculdade? Sim. Ou quem for por esse caminho, eles vão de alguma maneira ajudar, mas faz parte então do interesse da parte deles? Sim, claro, eles precisam primeiro de projetores astrais assistenciais, né? Por que eles precisam dos projetores? A maioria das pessoas pergunta, mas poxa, um amparador, um mentor astral... Ele não é capaz de fazer. Precisar de um ser aqui nosso, totalmente desequilibrado, para ajudá-los numa assistência extrafísica de um acidente numa estrada, por exemplo, né? Ou de espíritos que já estão em looping, de que não sabem que morreram há muito tempo e estão aí vagando pelas ruas da cidade, né? Nessa camada paratroposférica. Por que eles não conseguem acessar direto? Isso é uma questão muito legal, Carlos, porque imagina, um ser espiritual, ele já não porta com ele o duplo etérico, o campo bioelétrico, porque isso faz parte do corpo físico. Isso faz parte do corpo físico. Quando você morre, seu cadáver ali, ou cremado ou não, aquele duplo etérico, restinho da nossa vitalidade, se desfaz na Terra, né? E o amparador, o mentor astral, quando ele desencarna, ele já não tem mais isso. Ele já está num patamar de leveza, de sutileza muito maior do que a gente. Ele não acessa mais isso que o Wagner fala, né? Que ele era chamado para ajudar na Baixada Fluminense, um assassinato. Um espírito que está ali denso, com as suas mazelas internas ainda, ele está com uma energia densa, ele porta essa capagem, ele está encapado desse duplo etérico ainda. Metade ficou no corpo físico dele, os bichinhos comeram ou foi cremado, metade está no espírito dele. Ele não consegue tirar aquilo sozinho. E o amparador transpassa ele, não consegue. Então nós somos meio termos. Médiums, vamos dizer assim, intermediário do plano físico e do plano espiritual. Então nós saímos do corpo físico, lastreado com esse duplo etérico no cordão de prata, que o duplo etérico é o cordão de prata, né? Lastreado, na hora que ele tira a gente do corpo, chega lá no espírito que está precisando ser assistido, ou uma catástrofe planetária, né? Muito agora se fala, né, nessa enchente do Rio Grande do Sul, projetores astrais estão trabalhando muito nessa assistência espiritual. Então, você é levado, eles dão um passe na gente para
tirar o excesso desse duplo etéreo que vem do cordão de prata, que vem ali do corpo físico. Deixar calibrado para conseguir. Calibrado para dar uma assistência nesses seres, tira esse duplo etérico desses seres, apagam esses seres e o amparador já pode levar para uma colônia extrafísica, para um hospital extrafísico, para onde ele tiver que ir. Então, essa é a capacidade que nós temos de usar essa ferramenta, principalmente para isso, e aí quanto mais tiver, melhor para os amparadores, né? Sim, mais mão de obra para ajudar numa obra tão grande a ser feita, claro. Né? Com tantas experiências que você, né, já viveu ao longo, né, das décadas que você se projeta, teve alguma que te fez assim, se emocionar muito, chorar de alegria, de entusiasmo, se encantar com algo? Ou até que você considere como a melhor projeção que você já teve? Eu tive como primeira projeção nesse nível, depois eu tive várias outras nesse nível, mas como primeira vez que eu me emocionei muito, em 2 aspectos. Me emocionei no lado de tristeza por saber como é que pode ficar um ser por falta de lucidez, e me emocionei, por outro lado, pela a capacidade que os amparadores nos oferecem, a oportunidade de nos oferecer para presenciar, vivenciar e transformar esse ser com a ajuda deles. Eu estava em Peruíbe, na casa do meu irmão morava em Peruíbe, e de frente para o mar, a casa dele era de frente para o mar, e a gente sabe que quando a gente está ou na montanha ou perto do mar, as energias são muito mais fáceis de tirar, de puxar você para fora do corpo. Ter lucidez ou não é outra coisa. Vai depender do seu dia a dia, de quem você é. Mas, e também depender dos amparadores, se querem te fazer lembrar daquela situação ou não. Isso vai depender também de muitas coisas. Nesse caso, eles me tiraram do corpo, era uma casa alugada, e eu estava de barriga para cima. Eu adoro dormir de barriga para baixo, e sempre saio de barriga para baixo. Não existe essa coisa, sai melhor de barriga para cima. O fato é que de barriga para baixo você cai no sono profundo mais rápido, perde a lucidez mais rápido. E de barriga para cima você tende a ter um sono mais leve, então a lembrança fica muito mais vívida, vamos dizer assim. E os chakras também estão muito mais fáceis, né? Apesar de ter a boca de trás deles, que não interfere muito. Nesse caso eu tinha ido dormir e eu senti eu ouvi um grunhido, parecia uma coisa assim meio de animal nos meus ouvidos, que era para me assustar, para não me deixar sair do corpo, porque esse ser sabia que eu ia fazer uma assistência importante. Foi isso a leitura que eu fiz todo tempo depois. E por surpresa minha, quem veio me tirar do corpo era a freira que criou minha mãe, já estava desencarnada, católica. Olha que interessante. Ela me tirou do corpo e eu a senti atrás de mim. Eu via pela clarividência extrafísica, 360 graus. E eu, primeiro, antes dela aparecer, esse som grunhido assim, eu saía do corpo, eu via um ser em cima de mim, tipo, não, entra no corpo, não saia, entra no corpo. E eu senti essa briga. Poxa, por que não estão me deixando sair? Mas eu fiz uma força, fiz a técnica de Balonemã para eu expandir e sair sem medo. E saí. No que eu saí, ele não estava mais lá. Aí a sister apareceu atrás de mim e na minha frente veio um faixa de luz azul e ali foi projetado um ser. Totalmente cheio de grama no rosto, saíram muitos bichos do rosto dele, assim. Ele estava presenciando há muito tempo a morte dele. A própria decomposição. A própria decomposição do corpo físico dele. De tanto apego, de repente. Apego, exatamente. Eu não sei a história daquele ser, não sei de nada, mas era basicamente isso. O apego dele à vida, ao corpo físico e outras coisas mais que eu não tive acesso. E eu olhei aquilo, me deu aquela sensação de, nossa. Que pesado. Que isso? E aí ela me falou, como era católica, né? Ela falou, só pensa em Jesus, luz pura. Mantraliza isso internamente. E passa a ficar mais, se aproxima dele. Aí eu fui, Jesus, luz pura. Jesus, luz pura. E fui indo. Quando eu entrei nesse tubo de luz, ele se afastou de mim. Ele não queria ser abraçado. E eu sabia que eu tinha que abraçar. Ninguém falou, abraça. É intuição pura. Foi intuição. Depois eu fiquei sabendo que eu já fazia isso muito, muito tempo. E ali eu abracei ele. No que eu abracei ele,
eu sentia o impacto dele de querer, mas aí eu senti que ele ia... Foi cedendo. Foi cedendo, foi me abraçando, e meu cardíaco foi expandindo o amor, uma compaixão muito grande, e aquilo eu fiquei ali um tempo com ele, que parecia um bom tempo, inclusive, e de repente ele se afastou de mim e ele se transformou. Um ser bonito, um homem bonito, já sem aquelas coisas no rosto dele, sem a roupa rasgada, e aí ele sumiu naquele tubo. E eu me emocionei muito. E eu acordei chorando com aquilo. E antes de eu conhecer o Wagner, quando eu conheci o Wagner, o livro do Wagner tinha cenas de uma assistência assim. Muito similar. Né? Não, idêntica. Era idêntica. Se você pegar o livro dele, você vai ver. Era idêntico. Eu falei, nossa, Wagner, eu fiz pela primeira vez uma assistência dessa, e aí, dali para frente comecei a lembrar de todos que era assim. Para mim isso foi o mais impactante. Muito bonito, muito legal, acho muito gratificante. Gratificante, né? Exato. De alguma maneira, esse conhecimento, essa experiência toda, já de alguma maneira te vacinou no aspecto de você lidar com a morte de uma maneira mais tranquila, a ponto, inclusive, de perder alguém muito próximo e especial e não chegar nem a chorar? Ou é um pouco demais ainda? Tem um bastidor por trás disso, porque eu acho que vai depender do quanto de como você se sente perante aquela determinada pessoa. Vou te dar 2 exemplos, minha mãe e meu pai. Minha mãe, ela desencarnou com 62 anos. Super jovem. Super jovem. E na época eu já conheci o Wagner, me ajudou bastante no desencarne dela. E eu já sabia que ela ia desencarnar, porque me foi avisado pela sister, a irmã Orlinda. Ela falou para mim, filha, você sabe que todo mundo volta para casa um dia. Chegou o momento da sua mãe. Porque ela tomou um tombo, quebrou o maxilar, fez uma radiografia e teve mostrou na radiografia um meningioma no centro da testa. Mas era benigno. Não era para matar, vamos dizer assim. Era uma cirurgia que não é, claro, não é simples, que é cabeça. Mas ali eu fui avisada. E o Wagner, quando a viu no hospital, ele falou, Lili, me mostraram, pelo visto é a sua mãe, prepara seus irmãos, seu pai, que ela vai desencarnar. Então, de uma certa maneira, eu estava preparada. E isso me deu muita força. Muita força. E o meu lado emocional não se desequilibrou porque eu tinha certeza do amparo e que estava tudo certo. E da continuidade também. E da continuidade, né? E ali eu já sabia que a morte não existe, né? Apenas trocar de corpo. E quando ela desencarnou, eu não chorei. Pelo contrário, eu li até eu fiz um poema para ela, vamos dizer assim, na hora do velório, e onde muitas pessoas se emocionaram, e ali eu não chorei, e passei muito tempo assim. Mas quando eu senti a falta de uma conversa com a minha mãe, de um convívio, diálogo, né, que a gente tinha, eu chorava, não pela morte dela, mas pela saudade. Saudade. Puxa, mas queria que você estivesse aqui para ouvir isso. Eu sei que você está me ouvindo, mas eu queria trocar com você de uma forma mais... E aí eu encontrava com ela fora do corpo. E me encontro com ela fora do corpo até hoje. Eu sei que ela não reencarnou novamente. Isso foi um lado. Agora, o desencarne do meu pai há 3 anos foi de uma forma impactante para mim. Porque o meu lado emocional estava, vamos dizer assim, num desequilíbrio de um processo que nós estávamos há 3 anos, ele doente, e de repente no meio do percurso da doença dele, eu também fiquei doente. Uhum. Eu também somatizei uma doença. E uma doença bem impactante também. Eu tive câncer de mama nessa época. E ele também doente. E isso para nós dois foi um impacto assim, de eu não poder estar com ele e ele me cobrar muito a presença, né? Eu ter que botar uma cuidadora. E isso gerou um estresse entre nós, gerou uma culpa interna para mim. E quando ele desencarnou, essa culpa veio exacerbada de uma forma muito intensa, porque eu queria ter tido um tempo maior, com mais serenidade,
para poder falar muita coisa. Eu queria ter falado com ele ali vivo. Eu sei que eu ia encontrar com ele depois, mas eu queria ali, naquele instante. Era importante para você que fosse naquele momento. Era importante para mim. Então o impacto foi muito grande, eu chorei muito. E eu precisava soltar, em forma de choro. Eu precisava. Da maneira como foi colocado, você não tinha escolha, você estava impedida de ter a performance que você gostaria de ter tido, né? E engraçado, Carlos, que eu liguei pro Wagner, né, no dia que ele desencarnou, ele falou, Lili, ainda bem que ele tem você aí do lado agora. Ele desencarnou de manhã, o pessoal da funerária só veio buscá-lo meia-noite. Eu passei o dia inteiro dando passe nele, conversando com ele, entre aspas, né? Sim. Mas até desencapando o corpo físico dele, do duplo etérico, para fazer uma boa passagem. Facilitar a passagem. Facilitar a passagem dele tranquila, entendeu? E dali, acho que foram 8 dias, não lembro se foi 8 ou 10, veio numa sexta, foram 10 dias. Eu já tinha encontrado com ele, fora do corpo, já tinha visto ele chorou bastante, me abraçou. Eu falava, pai, não precisa chorar, tá tudo certo. E ele estava com o rosto translúcido. E eu encontrei com ele na casa dele ali, na mesma noite minha filha, do meio, teve a mesma experiência com ele, e ele costumava sentar de um lado da mesa. E nesse dia ele sentou do lado oposto, que ele nunca sentou. Que era exatamente, acho que os amparadores eles fazem de uma forma para consolidar e validar a experiência, porque quando minha filha me contou a experiência, eu falei, onde que ele estava sentado, filha? Mãe, no lado oposto da mesa, onde ele não sentava. E vestia essa roupa assim assado. Era a senha para vocês era conversarem a senha e da conexão, confirmar. Entendeu? Então foi dessa forma o desencarne deles. Que especial, né? Muito especial, muito especial. Hoje você tá tranquila quanto a isso? Acho que sim, já tem uma... Mesmo na época, já de lá para cá, são 3 anos, né? Foi assim, já passei toda a fase e tá tudo certo. É que somos humanos e na hora você precisou ter essa válvula de escape realmente, né? Eu precisei, se eu não tivesse tido, não estaria bem. Eu precisei. De posse dessa ferramenta evolutiva maravilhosa que é a projeção astral, você já fez voos solos, assim, tipo no sentido de aventura, de desbravar lugares, de repente voar pelo espaço sideral, ou visitar, sei lá, outros mundos, planetas, épocas, não sei até que ponto é possível ou não. De repente, numa outra conversa a gente fala mais disso. Sim. Dos registros acásticos, essas coisas. Mas assim, sem considerar isso por enquanto. Então, só realmente outros lugares distantes, até o Robert Morrow chama Far Journeys, né? Jornadas distantes. Assim, você já fez esse tipo de coisa? Ou, bom, você já está respondendo. Ou ficava só numa projeção assistencial? Não. Muitas experiências. Como eu te falei, quando eu me vejo sola, né? Em projeção sola, eu quero ir para as estrelas. Então, eu alço voo mesmo, vou para as estrelas, vejo nebulosas. Já fui para o Sol uma vez, para a Lua nunca fui. Nunca tive interesse também, mas nunca fui. Já fui para o Sol. Para ver se a bandeira americana tá lá mesmo. Não sei, nunca tive assim um interesse. Mas o Sol eu tive, inclusive na época que minha mãe ficou em coma antes de desencarnar. Foi como se eu tivesse tido uma limpeza até, sabe? Foi um patrocínio mesmo dos amparadores. E da nebulosa há pouco tempo, não faz 3 meses, eu falei, nossa, eu quero muito, preciso demais ir para as estrelas, estou precisando dar uma... espairecida. Sair daqui, sabe? Sair do planeta. E eu me vi projetada, eu senti a brisa no meu corpo, e eu me vi no rosto, e eu me vi de frente a uma nebulosa e fiquei ali. Volitando, contemplando aquilo. E já saí do corpo de costas, inclusive, para ver o planeta Terra, como é lindo. A Lua passando assim diante de mim, atrás de mim, do meu lado. Contínuo isso, a consciência. Contínua, voltar com lucidez para isso. Já fui projetada em outro planeta também. Habitado isso patrocinado, habitado, patrocinado por seres extraterrestres também. Para dentro da Terra, bases intraterrenas também. Você tem um talento artístico, você já considerou desenhar o que você viu? Sim, eu tenho um livro que eu desenho tudo. Mas já está editado, já está publicado? Não, é uma coisa bem pessoal. Ah, tá. Bom. Bem pessoal. Não sei, de repente um dia... Acho que é muito interessante. Pode até ser. Pra gente ver com os seus olhos, né, o que você... Tem abduções extrafísicas, até eu de ponta cabeça, eu desenhei tudo. Tem as cidades astrais, bases intraterrenas, laboratórios ligados à parte... Mesmo em Monte Shasta, que eu vou muito na Califórnia, dentro do vulcão de Monte Shasta tem um laboratório, ali uma base intraterrena que é um laboratório onde eles me ensinaram como trabalhar a glândula pineal
junto com a meditação e a neurociência. Então, ali eles falaram, lê um livro que chama como é que é? A Mente de Buda. A Mente de Buda, se não me engano é esse. E naquela época eu li, tem uma ligação com a neurociência. E, então tem vários lugares que eu já fui. E simplesmente assim, saí voando, visitar a minha filha, como eu falei, ela estava fazendo intercâmbio em Miami e eu quis saber como ela estava. E ela estava com febre na época. E essa conexão de mãe, né, essa simbiose, na verdade, e eu queria muito vê-la e eu fui levada, eu fui, quando eu me vi eu estava lá. Então, instantâneo. Foi instantâneo. Sem esperar na sala de embarque, não, sem voo. nada. Já quis ver como eram as pirâmides, já fui projetada para dentro delas, já fui lá. O que mais, assim, que eu me lembro? Você tem que vir um dia só para contar as experiências, né? Sim, porque sim. tem aquelas, né, que acabam sendo mais comuns nas entrevistas, mas você está contando coisas que eu não vi você falar em outros lugares sim, ainda. Não. Templos de Akhenaton, eu fui no Templo de Akhenaton por conta de um processo de saber de um passado, saber de um processo... De uma vida passada sua. De uma vida passada e também de um processo do que rola espiritualmente em algumas coisas lá internamente. Tem umas histórias bem interessantes. Só porque você tocou nisso de civilização antiga, não era uma pergunta que eu ia fazer, mas que eu vou fazer pro Edson Boaventura daqui 2 dias. Isso que se fala nesses programas do Alienígenas do Passado, Eric Von Däniken, você entende como algo que aconteceu mesmo ou de repente é algo interessante do ponto de vista de entretenimento para se produzir programas? Ou você vê alguma realidade nesse tipo de construção das pirâmides, que a humanidade não seria capaz de carregar os blocos de pedra tão pesados? O que você... Eu acredito muito na possibilidade de terem existido muitas civilizações antigas que têm a ver com extraterrestres, sim. Já tive acessos a muitas histórias do passado através da experiência fora do corpo, através de algumas vidas minhas também do passado, constatando com esse tipo de coisas gigantes, antigos, que tipo vinham... 10 mil anos atrás, coisas assim? Sim, 10 mil anos atrás. E coisas assim relacionadas até as pesquisas que eu faço hoje junto com o próprio Ricardo Gonçalves, que é essas cavernas que a gente entra, que tem a polidactilia, né, as mãos de 6 dedos gravados nas paredes, pictografias e tudo mais, como mensagens colocadas por eles, né, por essa, vamos dizer, não posso falar tribo, mas por essa civilização antiga, nos deixando um recado que tem a ver com você de um passado também. Um testemunho, de repente. Como um testemunho. Então, eu acredito sim. Claro que você vai para um History Channel, vai para um Alienígenas do Passado, sempre tem um pouquinho de dramatização. Uma arredondada para ficar mais entertaining. Claro, mas se aprofundar ali, com certeza tem coisas ali que, então, se a gente descobrir certo, tem um passado. Por mais fantasioso que às vezes possa parecer, deve existir algum fundo de realidade, sim. Com certeza. E já estão começando a até achar muitas coisas, né? Na parte da antropologia, tem muita coisa ali que já foi achado de gigantes. Então, eu acredito muito, sim. Legal. Antes da última pergunta, que eu sei que você vai ficar para ouvir a resposta da Liliane, porque esse papo tá mega saboroso, muito interessante. Eu quero te lembrar mais uma vez, te convidar para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos, parentes, familiares, gente que você sabe que vai se interessar por esse tipo de temática. E coloca aqui embaixo nos comentários se você já teve a sua experiência, uma experiência ou algumas experiências fora do corpo, e se não teve, deixa pelo menos aí a cidade, no Brasil ou no mundo, de onde você nos assiste. Dá essa força pra gente. Liliane, existe algum plano ou dimensão que você sabe que esse lugar existe, mas que você ainda não te foi permitido acessá-la? E nas suas pesquisas em primeira mão, o que falta ainda você descobrir? Então... um lugar, né, uma realidade que você sabe que existe, mas ainda não foi permitido, e o que falta ainda para você descobrir? Eu acho que muitos lugares que não nos é permitido entrar. Pelo nível evolutivo, talvez? Também pelo nível de compreensão daquilo
que nós somos, assim, nós temos um cérebro infantil, na verdade, né? Perto de muitas coisas que a gente vê fora do corpo, tanto na parte espiritual quanto na parte mesmo de extraterrestres, tecnologias, planetas, estudos até de tecnologias que a gente não entende, porque nós não temos. Simplesmente não é compreensível. Não é compreensível, cérebro. Exatamente. E até mesmo como materializar, realizar algo na matéria, tudo isso são construções que a nossa mente é muito pequena para absorver. Então, eu sei que eu tive muitos blocos de ideias emanados por eles. Conceitos são aqui. Conceitos que eu trouxe muito pouco, e esse pouco que eu trouxe eu não consigo unir. Juntar as pontas. E muita coisa eu consegui, né? Muita coisa, esses anos todos eu venho conseguindo, mas muita coisa não consegui, não sei nem se vai ser nessa vida ainda. E como é que vai desenvolver isso? E lugares que eu tento realmente... Tem lugares que às vezes eu tento acessar, até planetas, até planos espirituais, que eu sou barrada. É como se você tentasse... Vamos... pegar uma cena, não sei se você gosta de Star Trek. Eu acompanho alguma coisa assim. Eu adoro, né? Esses filmes Meu assim. pai também adora. Então, quando tem um portal interdimensional, por exemplo, que você tenta entrar e você é barrado na frente e volta para trás. Coisas desse nível. E aí, alguma coisa vem na sua cabeça assim, ainda não é permitido. Ainda. Entendeu? Então, muitas vezes aconteceu isso para mim. Muitas vezes. Então, a gente vai tentando, né? Vai tentando, uma hora vai, porque... Não é só de lá para cá, Carlos. É daqui para lá também. Você tem que também buscar, querer compreender, querer estudar, querer pesquisar. Não é só venha tudo a mim. Se eles acharem que eu tenho que saber isso agora, vai vir. Não, vai atrás. Tem que ser proativo também. Proativo, vai pesquisar, vai perguntar, vai tentar se encontrar com eles e questionar. Estuda bastante aqui, anota o que você tem de dúvida e leva lá para o plano espiritual. Leva para fora do corpo. Tem bibliotecas maravilhosas lá fora também. Para você estar municiado no momento que tiver a oportunidade. Não ficar bobo, o que eu faço? Não vai vir um bloco de 10 e você vai compreender tudo de repente? Não, você tem que... É uma criança que vai na escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Não é assim? Faculdade depois. Você vai abrindo os conceitos, dependendo da tua idade, sua mente, e dependendo da sua busca também. A sua pesquisa que você quer entender. Então tem processos internos meus, que tem a ver comigo, Liliane, da minha agenda pessoal, que eu tenho dúvidas que não param, perguntas que não cessam. Que com tanto tempo se projetando e tendo acesso ainda não conseguiu resolver. Quanto mais eu saio, mais perguntas eu tenho. Quanto mais a gente sabe, menos a gente percebe que a gente não sabe nada. Nada, entendeu? E para finalizar, na sua visão, diante de tudo que você experimentou, você já tem uma resposta para a pergunta... O que é o planeta Terra e o que é a humanidade? O que são as pessoas? Você tem uma resposta para isso ou ainda é algo que te escapa? Olha, não dá para a gente falar, porque aí é uma opinião pessoal. É só o que você acha e o que você pegou nas entrelinhas mediante as suas experiências e vivências. E o que a gente pega não chega... é muito pequeno perto do que é realmente, o fato em si. Então, na minha humilde cabecinha, assim, do que eu experiencio, eu acho que a humanidade, o planeta Terra em si, pelos estudos que eu tenho, pesquisas que eu faço, eu acredito, por acesso que eu já tive, que não existe um planeta Terra, que existe um multiverso de planetas Terra, né? Onde a gente experiencia muitas coisas ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Eu tento hoje não ser linear, porque a nossa compreensão de tudo é linear. E lá não é. Então, às vezes, você se confunde muito pelas experiências que você tem se você não tiver mente aberta. Então, pouco acesso você consegue se você não tiver uma cabeça aberta. Você tem que ter um leque de possibilidades. Mas você vai viajar na maionese? Pode até ser. Tem gente viajando pra caramba. Pode até ser que eu também viaje. Mas deixa vir o diferente. Deixa vir o inaceitável pelo teu cérebro. Porque aos poucos você vai montando o quebra-cabeça. Então, um pouquinho que eu estou montando, vamos dizer assim, no meu caso particular, na minha agenda, vamos dizer assim,
Projeto Terra, né, que o pessoal chama aí da transição planetária, Projeto Terra, eu detesto nomes, nomenclatura. No meu reencarne aqui como Liliane, eu acredito que eu tenha vindo experimentar a Terra por uma atração de carências emocionais, óbvio, porque o que eu preciso preencher de vazio da minha consciência está aqui agora nesse momento, nesse planeta. As pessoas que eu estou atraindo em todas as reencarnações que eu me lembro daqui, ainda estando aqui, são pessoas que realmente deveriam estar na minha presença, porque me fez transformar como ser. Então, não há arrependimentos, até mesmo de coisas que eu hoje conceituo como uma coisa que hoje a humanidade conceituaria como uma coisa negativa, né? Ah, você matou o gladiador na Idade Média e cortou 100 cabeças. Ok, era o que eu sabia fazer na época. Um exemplo. Tinha que participar lá das coisas. Estava dada aquela situação. Era aquilo e pronto. Ah, matei, sei lá, quantas pessoas aí em rituais. Ok, era o conceito da época. A minha consciência naquela época sabia até a página 2. E para mim estava tudo certo. Hoje, na página 3, eu entendo a Liliane daquela época. Hoje eu não agiria daquela forma, mas eu posso estar fazendo muitas outras coisas aqui que a Liliane lá da frente vai olhar para essa e vai falar, nossa, né? Então, eu acredito que eu esteja num processo de autoconhecimento, de realizações e preenchimentos dos meus vazios, e a humanidade faz parte disso. Pensa que, se a Liliane pensa assim, vários outros 7 bilhões pensassem igual, estamos todos conectados. Inclusive com o planeta Terra, que também é um ser. Inclusive com o Sol, inclusive com o nosso sistema solar. Aí é um conjunto de seres atuando em união e em conexão de um trabalho de transformação. É um organismo, né? Um organismo. Então, eu tenho a ver com a sua transformação, você tem a ver com a minha transformação, você tem a ver com a transformação do Marcelo, eu tenho a ver com a transformação de fulano, ciclano, beltrano, que eu nem conheço, mas que de uma determinada forma, um momento vai reverberar, que é uma rede. Eu sinto que nós somos uma rede. Então, a gente está no mesmo processo, porque nós somos muito parecidos nas nossas carências emocionais. Muito bom, muito profundo. Liliane, agora, por favor, deixa o seu recado, fala como que as pessoas podem te encontrar, as suas redes sociais, fala dos seus livros, onde comprá-los. Sim, tem uma rede social, Liliane Moura Martins, que é meu Instagram, também em conjunto com o meu Facebook, mas o Facebook eu nem entro, vou ser sincera com vocês, ele é só uma ligação que eu tenho com o Instagram, então tudo que eu posto no Instagram vai para o Facebook também. Mas eu tenho um site, lilianemoura.com.br, onde agora eu vou começar a alimentar ele com a nova agenda dos cursos. Tem os cursos de projeção astral, de bioenergia, de percepções extrasensoriais e também do contato extraterrestre através também da projeção astral. Fora isso, eu também tenho um site da minha editora, junto com o meu sócio, o Luiz Fernando, que é Tesseractum editorial.com.br, onde existe a venda dos meus livros também, e também está em todas as plataformas, como Amazon, Kobo, Apple, e que mais? Eu acho que é isso, as redes sociais são essas. Muito bom. Tem um curso meu também de projeção astral no Hotmart, tem de bioenergia também, tem de percepções extrasensoriais, para quem não pode estar presente no curso presencial, já tem cursos gravados também que a pessoa pode acessar e mantém o contato comigo através de e-mails, WhatsApp e tudo mais. Como você desenvolver aí essa importante ferramenta de evolução pessoal, né? Para aproveitar essa jornada, fazer ela render tudo que ela pode render, né? Ou se aproximar pelo menos do máximo que você pode extrair dessa existência. Perfeito. Liliane, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela generosidade da sua presença. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E eu ouvi alguém dizer já uma vez que a energia não mente. E o que eu via, né, enfim, nas entrevistas, nos outros podcasts, fiquei encantado aqui com a sua presença. Muito obrigado por prestigiar a gente, por falar palavras de incentivo, de apoio, né, de já determinar, ou como diz minha mãe, profetizar que a iniciativa aí já deu certo. Obrigada, Carlos. Eu que tenho que, para mim, a honra é minha de poder ter essa oportunidade, poder levar um pouquinho, né, do meu percurso, dos estudos que a gente mantém, né?
E isso é contínuo, não tem como. Eu espero poder voltar outras vezes também para a gente conversar sobre muitas outras coisas. Agradeço o Marcelo também, que está nos bastidores aqui. Marcelo. Tá por aqui, né? E agradeço também a vocês todos que estão nos assistindo. E é isso. Até a próxima vez também. Muito obrigado. E se você acompanhou até aqui o nosso Mistério do Desconhecido, escreve nos comentários Planeta Terra, para a gente saber que você assistiu até o finalzinho. Obrigado aí pela audiência de vocês, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!